Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá! Novembro! Mais um mês na graça de Deus. Estamos iniciando mais um mês hoje. Novembro. Dia 3 de novembro, com a graça de Deus, nosso 14º encontro. Hoje eu quero conversar com vocês uma coisa, um assunto que normalmente as pessoas quando falam dele tratam dele no catecismo da Igreja Católica. Mas eu quero tratar com vocês na Bíblia. Então hoje nós vamos tratar de um assunto específico só hoje. Aí a partir de domingo a gente entra em outro assunto. Nós comemoramos na segunda-feira uma data muito importante e na terça também. Então eu quero hoje trabalhar com vocês, nós juntos, onde estamos, aonde estaremos e para onde iremos. Então, na Bíblia. Amém? Então vamos pedir a ação do Espírito Santo sobre cada um de nós, para que a gente possa viver esse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém? Vamos lá. Estou um pouco rouca, não repare. Eu sou absurdamente alérgico. Então essa mudança de tempo, chuva, faz calor, faz chuva, chove, temperatura cai, temperatura sobe. Quem é alérgico sabe, ataca logo a garganta, principalmente quando a gente acorda. Aí ao longo do dia o negócio vai dando uma melhorada, tá? Então vamos nós. Eu quero começar com vocês falando sobre Efésios, capítulo 3, versículo 15. Efésios, capítulo 3, versículo 15. Na verdade, vou ler já do 14 em diante, tá? Por essa razão, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, no céu e na terra. Por essa razão, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, no céu e na terra. Então estejamos no céu, estejamos na terra, nós somos a família de Deus. Então Deus é o Senhor de tudo, Deus é o Senhor da terra, Deus é o Senhor do céu. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é o Senhor dos vivos e dos mortos. Exatamente. Segunda-feira comemoramos finados. Segunda-feira comemoramos todos os santos. Terça-feira comemoramos finados. Nós temos na nossa fé 3 igrejas. Nós temos a igreja militante, nós temos a igreja padecente e nós temos a igreja triunfante. Igreja militante somos nós, aonde estamos hoje. Igreja padecente é onde estaremos. E a igreja militante é para onde iremos. Esse é meu jeito de falar. Vocês sabem que eu tenho um jeito de falar meio assim, né? Então, essa é a questão. Então, a primeira coisa que temos que ter na cabeça é o que Efésios 3,15 nos diz. Esteja no céu, esteja na terra, nós somos a família de Deus. Como eu disse a vocês, normalmente as pessoas quando falam das 3 igrejas, militante, padecente, triunfante, elas usam o catecismo da Igreja Católica. Eu vou usar a Bíblia. Muitas vezes as pessoas não usam a Bíblia por causa do tipo do texto que se usa para apoiar. E como as pessoas não gostam de falar de certos assuntos, porque elas não gostam de explicar, escancarei. É isso mesmo. Então elas só usam o catecismo. Nós vamos usar a Bíblia. Então nós vamos primeiro falar da igreja militante. Quem é a igreja militante? Igreja militante somos nós.
os vivos, que aqui estamos militando, o nome já diz. Estamos militando pelo reino de Deus. Então eu vou pegar a passagem de 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Vou seguir o 13. Pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Então, quem é a igreja militante? Esse texto é lindo. 1 Coríntios 12, 12. Esse texto é lindo. O corpo é um, mas tem muitos membros. E todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Nós somos a igreja militante porque nós somos o corpo místico de Cristo hoje, aqui. Todos juntos formamos o corpo místico de Cristo. E essa beleza se faz muito grande na questão dos dons. Você veja que coisa bonita. Nós fomos criados pelo Pai. Deus Pai nos cria. O que eu vou dizer não é heresia, é raciocínio. Deus Pai nos cria. Deus Filho nos recria. Em que sentido? Através da sua morte e ressurreição, ele dá um novo sentido à nossa vida. Então fomos criados pelo Pai nesse mundo para quê? Para sermos felizes, para anunciar, para testemunhar, para viver a graça. Mas quem dá sentido a isso é o Filho, quando vem e vive sua vida, morte e ressurreição. Aí ele nos mostra o que é a graça. Ele nos mostra como viver essa graça. Ele nos mostra o que é a felicidade verdadeira. Ele nos mostra como precisamos viver essa felicidade com o outro. Então nós somos o corpo místico de Cristo. Nós somos a própria vivência da graça neste mundo. Por isso somos igreja militante, porque estamos militando a difusão da graça. Estamos militando a difusão do reino de Deus aqui e agora. Amém? E tem um momento da nossa vida que é muito forte. Somos batizados. Por esse batismo, nós nos tornamos herdeiros do alto. Há um lugar preparado para vós. Essa promessa nos é feita no momento do nosso batismo. Ou seja, após essa vida que vivemos aqui, essa vida militante, há algo depois. E é verdade porque Cristo nos promete, está na Bíblia, Evangelho. Vou para o Pai, mas vou preparar um lugar para vós. Essa promessa é feita no momento do nosso batismo. Por isso, vou botar um adendo. Por isso que quando nós fazemos a encomendação de um corpo, se asperge água benta. A gente não asperge água benta para abençoar o corpo. Vem cá, você vai abençoar uma... Desculpem, perdão, mas eu tenho que dizer. Você vai abençoar um corpo que vai se acabar, vai apodrecer, vai ficar lá embaixo da terra comido. Você não vai abençoar, não tem sentido isso. Então nós fazemos aquela aspersão da água benta no sepultamento como memória. Memória do batismo, da promessa que foi feita. Para isso, geralmente, na maioria das vezes, o evangelho lido é esse: vou para o Pai, mas vou preparar um lugar para vós. Porque isso foi feito no batismo, através daquela água que foi derramada. E por isso aspergimos o corpo no sepultamento, que é para lembrar que aquela promessa foi feita e para lembrar que agora aquela promessa se cumpre. Olha a beleza disso.
Então, pelo batismo, somos herdeiros do alto, somos herdeiros dessa assembleia do céu. E os dons criam esta riqueza de assembleia aqui, que futuramente se reunirá lá. Por quê? Imagina se todos nós tivéssemos todos os dons. Já imaginaram? Ou se todos nós tivéssemos exatamente o mesmo dom, um não teria necessidade do outro. A beleza de como Deus distribui os seus dons é linda por isso. Eu preciso de você, você precisa de fulano, que precisa de pererano, que precisa de ciclano, porque nos completamos através do dom. Por isso somos uma igreja militante que caminha unida, como família. Quando nós lemos Efésios usa a palavra família. Por isso que eu quis usar Efésios, antes de tudo. Somos família, uns completando os outros na graça. Só que chegará o nosso dia, agora que o bicho pega. É o texto que ninguém quer usar, e eu vou usar agora. Só que vai chegar o nosso dia. Só aí não tem fuga. Não tem fuga mesmo. Por mais que a gente queira, não tem fuga. Então chega o dia em que morreremos. Então eu quero ler para vocês 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, de 10 a 15, onde diz assim: segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima. Mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto: Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. O dia torná-la conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Pois é, por causa desse texto, que explica o sentido do purgatório, o povo criou uma ideia de que purgatório é um lugar de chama, que você fica lá queimando para purificar seus pecados para poder ir para o céu. Pelo amor de Deus! Onde fica a misericórdia infinita? Primeiro ponto, purgatório não é um lugar. Quem precisa de lugar é isso aqui: corpo. Espírito não precisa de lugar, ele não ocupa espaço. Purgatório é um estado de alma. Ninguém vai dizer fulano passou décadas, milênios no purgatório. Por quê? Porque não existe tempo. Aqui vivemos o Cronos. Deveríamos viver o Kairos, o tempo da graça, mas a gente vive prisioneiro do relógio. Tempo para tudo, tempo para tudo, tempo para tudo, tempo para tudo. Eu sou uma que vivo de agenda, porque senão faço o nó sem tamanho. Que é batismo aqui, é não sei o que ali, é físio ali, é não sei o que, tem que ter, né? Mas eu não posso ser escrava da minha agenda, em hipótese alguma. Então o purgatório não é um lugar, é um estado de alma, onde eu vou ter um momento para refletir, para me purificar. Por que se usa o fogo? O fogo é uma simbologia da igreja para purificação. O que esse texto de
de Coríntios me diz, esse texto de Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 15 me diz, qual é o nosso fundamento? É Cristo. Cristo vem, cria a base e me dá as ferramentas para trabalhar na construção. Então eu vou continuar a construção. Só que haverá um momento em que o Espírito Santo de Deus vai tornar visível tudo que eu faço. E Deus vai ver se o que eu fiz é bom, foi bom ou foi errado. Ou seja, se eu segui os mandamentos de Deus ou se eu me afastei dele, se eu pequei, se eu desvirtuei sua obra. Se eu desvirtuei sua obra e chegou minha hora, a misericórdia de Deus é tão infinita que eu não sou logo condenada. Eu tenho a chance de um purgatório. Um estado de alma onde eu vou poder purificar. E o que é mais bonito, que eu acho lindo, a comunhão das 3 igrejas. A igreja militante vai me ajudar a sair desse purgatório através de suas orações. E é por isso que eu vou dar um pulo agora para segundo Macabeus. Não vai me dizer que você nunca leu Macabeus, hein? O pessoal tem mania de não ler Antigo Testamento, só quer ler Evangelho, só quer ler Carta de Paulo. Vai me dizer que você nunca leu 2 Macabeus. Então nós vamos pegar 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 39 a 45, que nos dá um ensinamento sem tamanho, a nós, igreja militante. Esse ensinamento é para nós, igreja militante, sobre a igreja padecente. 2 Macabeus 12, versículo 39 a 45. No dia seguinte, sendo já urgente a tarefa, partiram os homens de Judas para recolher os corpos dos que haviam tombado, a fim de inumá-los junto com os seus parentes nos túmulos de seus pais. Então encontraram debaixo das túnicas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jânia, cujo uso a lei vedava aos judeus. Tornou-se assim evidente para todos que foi por esse motivo que eles sucumbiram. Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do Senhor, justo juiz que torna manifestas as coisas escondidas, puseram-se em oração para pedir que o pecado cometido fosse completamente cancelado. E o nobre Judas exortou a multidão a se conservar isenta de pecado, tendo com os próprios olhos visto o que acontecera por causa do pecado dos que haviam tombado. Depois, tendo organizado uma coleta individual, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Não é loucura da nossa cabeça dizer que precisamos rezar pelos mortos para que ele alcance a glória. Está aqui, preto no branco, na Bíblia, em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 39 a 45. Então, o que é uma igreja padecente? Igreja padecente são aquelas almas que estão passando por um processo de purificação, que nós chamamos de purgatório, porque de purgar as culpas. Não existe na Bíblia a palavra purgatório. Se vocês encontrarem a tradução errada, não é uma Bíblia muito confiável. Exato, a menos que esteja no rodapé. Mas no texto bíblico, a palavra purgatório não existe na Bíblia. A igreja passou a usar essa palavra, mas como expressão de um processo de purgar as faltas.
Compreendido? Amém. Só que quem está no purgatório, está passando por esse processo de purificação. Eu gosto até mais dessa expressão do que da palavra purgatório, porque a palavra purgatório traz tanta ideia errada. Quem está passando por esse processo de purificação não cai, não desce. Entenderam, né? Só sobe. Então vamos todos para a igreja triunfante, que é o que a gente ouve no Evangelho quando a gente vai no sepultamento. Vou para o Pai, mas irei preparar um lugar para vós. Se define a igreja triunfante como a igreja dos santos. Bonito, não está errado. Só que às vezes a nossa visão nos dá uma ideia errada. Lá na triunfante só tem santos, Santo Antônio, São João Batista, papapá. Não. Sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Então na igreja na igreja triunfante estão todos aqueles que já gozam da visão beatífica de Deus. Todos aqueles que já gozam. Todos aqueles que já gozam. Todos aqueles que já gozam da visão beatífica de Jesus. E eu quero ler com vocês agora Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 7. Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 7. Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo. E ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então: Eis que eu faço nova todas as coisas. E continuou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda: Elas se realizaram. Desculpa, é que eu me emociono quando leio isso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte de água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Aí vem a grande... eu me emociono, não adianta pensar que eu vivo e vou viver isso. Não dá. É felicidade demais, eu acho. Então vejam a beleza disso tudo. As três igrejas estão intimamente ligadas, porque somos uma única família. Somos a família de Deus. Dependemos uma da outra. Estamos aqui hoje trabalhando, militando pela instauração do reino de Deus por completo. Aqueles que já estiveram fazendo isso, que estão hoje passando por esse período de purificação, contam com a nossa oração, ou seja, família que se mantém unida. E o dia que elas saem, o momento em que elas saem dessa purificação, elas vão para essa igreja triunfante, que um dia foi a padecente, que um dia foi a militante, ou seja, uma única família. Quando a gente viver essa festa, a gente pense muito nisso.
somos uma única igreja. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos glorifique, que Deus nos santifique. E que possamos verdadeiramente viver tudo isso. Amém. Deus nos abençoe. Fique com Deus. Amém.